Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil e por todo o mundo, através da internet, pelo nosso site tvcapitalgoiania.com. Hoje não é uma entrevista, né? Hoje é uma aula de história que eu tenho o prazer de participar dessa aula. Afinal de contas, temos uma cultura muito recente sobre os acontecimentos do Brasil. E nada melhor do que a gente conversar com uma pessoa que vivenciou essa história toda. Recebo com muito prazer, com muita alegria, o governador do estado, Irapuã Costa Júnior. Muito obrigado por comparecer e é um prazer imenso conversar com o senhor. O prazer é nosso, é uma satisfação grande estar aqui e poder responder algumas perguntas sobre a história do nosso estado, pelo menos naquilo que eu pude ser testemunha. Eu usei a expressão governador porque aqui no Brasil a figura do vice-campeão e do ex pouco ou nada representa e a história não guarda isso. O senhor foi ex-constituinte, ex-governador, ex-deputado, ex-senador, participou da Constituição brasileira, mas quando fala ex, parece que o senhor nunca participou de nada. Essa cultura do Brasil de vice não vale nada e ex também não é nada, como é que o senhor vê? Em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos, um presidente é sempre presidente, um governador é sempre governador. No Brasil, a gente tem essa coisa do ex. Ex não interessa, é passado. Como é que o senhor vê essa forma das pessoas enxergarem isso? Olha, isso é algo até muito comum na filosofia, na maneira de viver ocidental. Os orientais têm mais respeito, cultivam mais a experiência e eu acho que tiram muito proveito disso. Não é muito comum, de fato, aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil. E o senhor teve uma passagem, podemos dizer assim, pelos dois lados da história que nós vivemos, né? No período da exceção e pós-exceção. Fazendo um relato breve desse período, ganhamos ou perdemos? E se ganhamos aonde e que perdemos aonde? Olha, eu vivi o regime militar por dentro. Eu fui prefeito nomeado de Anápolis, que era uma área de segurança nacional. Eu fui eleito governador pelo regime ainda de assembleia, eleição indireta. Eu fui presidente das centrais elétricas nessa época. E eu posso garantir duas coisas. Em primeiro lugar é que não houve uma ditadura, houve um regime militar forte. Ditadura é aquilo que existe em Cuba, um único partido, um único jornal, uma única estação de televisão e todos os juízes obedecendo a uma figura central, que no caso é um dos irmãos Castro, lá em Cuba. E no Brasil a coisa foi bastante diferente disso. Havia um regime forte, sem dúvida nenhuma, mas não era uma ditadura. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu posso dizer que havia muito mais seriedade nos governos, havia muito mais correção, muito mais honestidade e muito mais planejamento e estudo para resolver as questões nacionais. Patriotismo também? Patriotismo, sem sombra de dúvida. Hoje o Brasil, para aproveitar esse gancho, hoje o Brasil abre mão dos seus direitos, muitas vezes, inexplicavelmente. Um exemplo que a gente pode dizer aqui é aquele da Bolívia entrar a mano militar nas instalações da Petrobras, lá na Bolívia, nacionalizar tudo aquilo,
não nos pagar nada e o governo não reagir. E dentro desse aspecto que o senhor está falando, né, quando a gente fala sobre a questão do patriotismo, nós estamos saindo agora de um período da Copa. Somos patriotas só de 4 em 4 anos? Nós confundimos paixão por patriotismo? Porque o senhor mesmo fala que recentemente agora a Bolívia se apoderou de um patrimônio brasileiro, absolutamente nada fez. Na Venezuela aconteceu uma situação parecida. Em outros países onde existe ali uma postura, não vou dizer radical, mas uma postura de proteção ao país, impõe-se normas. E o Brasil não responde. Agora nós nos escondemos atrás da Copa no sentido de patriota. A Copa acabou e aí parece que nós ficamos órfãos. Não há dúvida que o futebol é uma grande paixão brasileira e isso evidentemente não é um malefício, é até um benefício. Há que se gostar de alguma coisa, principalmente o esporte. O esporte é algo bom, é algo saudável, mas não pode ser apenas a paixão o que chama a atenção do brasileiro. Há que se pensar. Isso travestida em patriotismo, né? Porque todos nós aprendemos a cantar o hino nacional só na época da Copa. Justamente. Mas isso não foi sempre assim, já foi bastante diferente. O brasileiro, em muitas épocas, ele já aprendeu a pensar, a estudar, a raciocinar, a não ficar somente repetindo chavões que algumas instituições o obrigam a fazer. Uma escola que não tem professores competentes o ensina a fazer, e nós esperamos que isso possa ser modificado rapidamente. Eu acho que o Brasil está passando por um momento político bastante infeliz e que, como nós estamos nos aproximando das eleições, eu acho que compete a nós mesmos tentar mudar isso. Mas desculpe a expressão, mas é um discurso que a gente está sempre fazendo, mas não exercendo. O senhor acha que a estrutura montada no Brasil tem condições ou dá a possibilidade de mudar, já que nós temos 513 deputados, isso falando na esfera federal, 513 deputados, 81 senadores, cada qual defendendo o seu interesse de Estado e não de federação. O senhor acha que é possível mudar isso? Eu acho que, André, que você está sendo até ameno, não é de estrutura de Estado. Eu acho que hoje há uma deformação no Congresso, principalmente, e também no Executivo, que cada um cuida do seu interesse, em primeiro lugar. Isso é o que acontece com a grande maioria, embora nós tenhamos as honrosas exceções, inclusive aqui no estado de Goiás, há muitas exceções aqui também. Mas a democracia é um aprendizado lento, ela não nos tornamos democratas perfeitos da noite para o dia. Isso vai de insucesso em insucesso ou de sucesso em sucesso. Aprende-se muito com insucesso, principalmente. Eu acho que o Brasil está passando um período de muito insucesso, mas eu vejo no eleitorado uma vontade grande de mudança. Também, lhe dou razão também quando fala da estrutura. Hoje o partido de governo, ele tem uma estrutura montada que é uma estrutura de perpetuação no poder. De perpetuação no poder. Ele não é o partido hoje no poder não é um partido que planeja, que tem metas para o país, que pretende que o país avance, se torne um país de primeiro mundo, como não é difícil de acontecer. Está acontecendo com o Chile, que é nosso vizinho aqui. Mas hoje não há isso, pelo contrário, há uma estrutura de perpetuação no poder, de manter votos. Um exemplo disso é o Bolsa Família, que lá no fundo é um programa respeitável, mas não como ele está sendo levado. Ele não está sendo levado para tirar o pobre da pobreza,
e levá-lo a ser um cidadão produtivo, trabalhador com uma profissão. Ele hoje é um programa para manter um eleitor cativo. E isso dá um handicap enorme para o governo. Por quê? Porque aquele eleitor, ele está ali, ele está aguilhoado, ele está correntado ao governo. Mas isso terá que mudar um dia e muitos eleitores estão percebendo que isso não pode continuar dessa maneira. Ele só percebe isso quando o estômago dói. Nós, há um ano atrás, nós fomos às ruas com uma demanda reprimida, mas o que nos levou nas ruas, estabilidade econômica, inflação e tantas outras demandas que não tinham absolutamente nada a ver. Era o estômago que doeu e que levou a pessoa para a rua. Vamos fazer revolução pelo estômago? Eu acho que não foi só o estômago que doeu, eu acho que doeu também a educação que os nossos netos estão recebendo, que é uma educação de terceira qualidade, a saúde que está sendo oferecida à população, que é algo absolutamente condenável. Eu acho que foram várias coisas que levaram o brasileiro à rua. Mas ele foi afugentado da rua justamente porque aqueles manifestantes mais à esquerda, eles desvirtuaram completamente aquela demonstração que era pacífica. Passou a haver incêndio, quebradeira, agressão a policiais, incêndio a ônibus, que não foram coisas do brasileiro normal que foi às ruas para protestar. É sim do ativista revolucionário, principalmente de esquerda. Mas dá para chamar isso, porque milhões de pessoas foram às ruas. A mídia, ela mostrou um pequeno grupo que, claro, que tem ali dentro uma influência política, e aí até esses black pops, esse pessoal, falava sobre anarquismo, sobre não sei o quê, sem absolutamente conhecer nada. E a imprensa, ela deu um foco muito grande à violência e não mostrou aquelas pessoas que foram às ruas em paz. O erro está aonde nesse aspecto? Criar uma situação patrocinada do medo para o povo não ir para a rua, ou a imprensa não se interessa por coisas boas? Não, eu acho que eu não condeno a imprensa nesse caso. Eu condeno mais uma leniência que houve dos governos em não coibir com violência, a boa violência, aquela que aplica a lei, esses excessos que aconteceram. Mas aí nós temos um problema no Brasil. As pessoas vivem pedindo justiça. Nós temos a melhor, não temos punição. Justamente, é o que está acontecendo. Agora mesmo, hoje mesmo, ontem à noite mesmo, nós vimos o quê? Vimos que a polícia, o Ministério Público e a Justiça começaram a agir com certo rigor com esses elementos do Black Bloc. Eles foram presos, uma senhora até tentou um refúgio na embaixada do Uruguai. O país não aceitou conceder asilo, que era uma criminosa comum. E nós já vimos o quê? Uma manifestação de alguns setores sociais, por exemplo, a OAB, protestando contra a aplicação da lei, o que é inteiramente absurdo. Como é que a OAB... Paradoxo, né? Paradoxal. A OAB, que defende a lei. Uma organização dos advogados, que são e os a homens única da que lei. tem assento dentro do nosso processo aí da democracia ou da Constituição brasileira, a única entidade que tem assento. Exatamente. Como é que ela vai num momento desse protestar contra a aplicação pura e simples da lei. E eu digo aqui alguma coisa, ainda nós temos a justiça no Brasil, eu acho que ela ainda é algo que está se salvando nesse caos que nós estamos vivendo aí, nesse caos social que nós estamos vivendo aí, onde há um abuso de droga, há uma vitimização do bandido,
há uma criminalização do policial, tudo isso são coisas erradas. A justiça ainda responde bem aos desafios que nós estamos enfrentando. Quem não responde bem é o nosso Código Penal. E que vai ficar pior, porque a revisão do Código Penal, ela é uma cópia do que acontece lá em Portugal, onde lá se dá liberdade ao cidadão, mas se cobra e se pune. Aqui no Brasil, nós não cobramos e não punimos. E estamos importando um código que vai, pela lei, todo projeto, ele pode retroagir para beneficiar, não para prejudicar. O senhor conhece muito bem essa história, o senhor fez parte da Constituinte, essas coisas nesse sentido. Se aprovado essa revisão do Código Penal e de execução penal, nós vamos dar um carimbaço na impunidade. Estou errado? Não está errado. Hoje nós temos aí exemplos de boa legislação no mundo inteiro. O que falta eu sempre digo isso, o que falta é juntar legislativo, judiciário e executivo, fazer uma mesa redonda e dizer, nós precisamos mudar essa questão aqui no Brasil. Onde deu resultado o combate ao narcotráfico, por exemplo, ao uso de drogas, para ser mais abrangente. Deu resultado, não deu bom resultado perfeito em lugar nenhum do mundo. Isso a droga é uma invenção demoníaca. Ela traz o prazer que a pessoa tanto busca, né? Ela não tem a capacidade de buscar. O prazer momentâneo e a destruição permanente. Exato. É isso que ela faz. Mas deu resultado. Na Alemanha, o Código Penal alemão, ele resultou, nós sabemos disso. Existe droga na Alemanha? Existe, sim. Existe droga nos Estados Unidos? Existe, sim. Mas o Código Penal alemão, o Código Penal americano, deu algum resultado? Pelo menos ele deu o resultado de isolar da sociedade o problema da droga. Você não encontra Cracolândia em Frankfurt, não encontra Cracolândia em Berlim, não encontra Cracolândia em Nova York, não encontra Cracolândia em Miami. Em Nova York, talvez em alguma região mais afastada do gueto social, pode ter algo pequenininho, mas a Cracolândia de São Paulo só existe em São Paulo. Amsterdã, a Holanda, por exemplo, que experimentou a liberação controlada da droga, está voltando atrás. Está voltando atrás. Já viram que o caminho não é aquele. Eu acho que o Uruguai está tentando o mesmo caminho que foi tentado na Holanda, que não deu resultado na Alemanha, na Holanda. Eu acho que é um retrocesso também. Vamos esperar para ver, mas já é uma tragédia anunciada. O senhor conta experiência, o senhor tem uma vida que fala por si. Nessa vivência toda, não tem um certo antagonismo? Nós elegemos um partido dos trabalhadores que está promovendo o assistencialismo? O Partido dos Trabalhadores ele chegou ao governo com uma promessa ética, principalmente. Né? E, evidentemente, abandonou tudo isso no primeiro ano de poder, né? No primeiro ano de governo. Não diria até que eles têm o poder, porque ainda há, por exemplo, a justiça que se opõe à conquista total do poder pelo partido. O mensalão está aí para mostrar. O partido achava que podia tudo, começando pelo abandono de suas bandeiras. E ainda Mas a justiça mostrou, um momento, vocês não têm o poder absoluto, vocês não podem tudo. Por exemplo, vocês não podem roubar do governo como vocês estão roubando. Vamos pôr na cadeia alguns dos principais chefes seus. Então, eles chegaram, o partido chegou ao governo, abandonou as suas bandeiras e partiu para um projeto de poder de 30 anos, como muitos dos próceres petistas falam. Nós chegamos aqui para ficar 30 anos. E, recentemente, eu acompanhei uma entrevista da presidente Dilma e foi abordado para ela nesses
É porque, na realidade, nós tivemos projetos sociais que iniciaram no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E algumas pessoas falam aí em 14 anos, 16 anos, mas o governo atual, ele assume a paternidade de tudo isso. Aí foi perguntado à presidente Dilma o que ela vai apresentar no programa eleitoral. Minha Casa Minha Vida, projetos sociais e a inclusão daquelas pessoas que não tinham acesso ao consumo. Para 11 anos, é o suficiente? Não, absolutamente, parte. O Brasil precisa de um projeto de inserção que coloque as portas do primeiro mundo. O Brasil tem que vencer a deficiência na educação, tem que vencer a deficiência na saúde. O Brasil tem que ser um país que tenha uma infraestrutura completamente diferente da que tem hoje, que é super deficiente, que encarece os nossos produtos de exportação. O Brasil é um país que tem que ter uma economia mais estável, como já teve no passado, e está destruindo. Isso é um legado que ficou aí do governo Itamar Franco, que foi o projeto, o Plano Real, e até hoje está deixando que tudo isso se perca. Eu acho que o país tem que ter um projeto, até uma pequena empresa tem que ter um projeto, uma empresa média tem que ter um projeto, uma empresa grande, muito mais, e um país que é muito mais do que a maior empresa que existe no mundo hoje, tem que ter um projeto. Não tem. O que há hoje, aliás, há um projeto, mas é um projeto ideológico, é um projeto extranacional, que é aquele projeto do Foro de São Paulo, que quando foi criado em 1990, ele surgiu com um slogan. O slogan é do Fidel Castro, que o Lula aplaudiu. Vamos ganhar na América Latina o que nós perdemos na Europa Oriental. E os países que estavam sob domínio do socialismo, do comunismo, melhor dizendo, que saíram dessa escravidão, eles devem ser substituídos pelos países sul-americanos, ou latino-americanos, para dizer melhor. E isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Bolívia, isso aconteceu no Equador, isso não aconteceu no Brasil, porque ainda nós temos instituições mais fortes do que esses 3 países, mas está se tentando. Os movimentos sociais no Brasil estão acima da lei. O MST incendeia, depreda, propriedades privadas ou públicas, às vezes até assassina, destrói laboratórios de pesquisa, destrói laranjais. Todo mundo sabe que o chefe do MST se chama João Pedro Stedley, mas esse cidadão nunca foi chamado sequer para um depoimento numa delegacia de polícia. Isso porque nós temos no Brasil enraizado uma coisa que surgiu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, aonde criou-se os direitos humanos para preservar direitos de presos. E nós pegamos isso e trazemos os direitos humanos para quem está vivo e forte. E agora, quando na realidade, nós temos direitos constitucionais que são confundidos por direitos humanos, não estamos em guerra. O direito humano é algo essencialmente defensivo, exceto no Brasil, onde ele é ofensivo. Quer dizer, o cidadão que está com um revólver na cintura para assaltar, ele tem mais direitos humanos do que o policial. O policial hoje não pode sacar sua arma e dar um tiro num assaltante, que ele sabe que é o assaltante que está armado, sem antes o assaltante dar um tiro nele. E vai por aí afora. E não é só isso. Uma outra medida que vem do Foro de São Paulo, 2 medidas. Uma foi o desarmamento e outra é a censura da imprensa. O desarmamento, por vias transversas, acabou sendo implantado. Hoje, embora o desarmamento em todos os países onde foi implantado foi um desastre, ele foi implantado à força no Brasil. Desarmou o cidadão de bem, porque os bandidos continuam... Desarmou o defensivo, quer dizer, o cidadão, o André pode
colocar uma arma na cintura, mesmo se sair daqui de madrugada e correr o risco de ser assaltado aqui, não pode. O ladrão tem todas as facilidades. Por quê? Porque as fronteiras estão aí sem ser policiadas, as armas entram aí à vontade, pela fronteira terrestre, pela fronteira marítima e muitas vezes até pela fronteira aérea. O armamento entra, vai para o bandido. Mas tente comprar uma arma hoje para você ver a burocracia, o entrave burocrático, que na maioria dos casos vai lhe fazer desistir. E é muito mais fácil o assaltante ele matar o agente da lei, e uma coisa que eu não consigo entender, porque nós vamos falar sobre isso, constitucionalmente o agente da lei, seja ele policial, membro do Exército, ele está autorizado pela Constituição para exercer a força. Mas quando ele faz direito desse dever constitucional, rotula ele como arbitrário, como uma pessoa que é violenta, nesse sentido. Aí passamos a ter o paternalismo do bandido e a punição da lei. Não é um erro da Constituição, não, de não mostrar para o cidadão que a força devidamente constituída, ela pode exercer a força? É um erro, mas o governo hoje é o principal agente desse erro. Olha o absurdo, citando a sua própria lembrança. Se um marginal mata um policial, ele vai preso e recebe uma bolsa bandido. Um policial, se mata um marginal, imediatamente os próceres do direito humano estão ali em cima dele para verificar se ele não agiu com excesso de força, enfim. Ele sofre uma série de restrições. E aonde está o erro nisso? O erro está no governo. O governo, ideologicamente, implantou um desarmamento que tem como fito não combater a criminalidade, mas manter a sociedade desarmada, inerme perante o governo, o que o governo quer se perpetuar. Não entra aí a bancada das empresas de segurança privada, porque hoje nós temos no Brasil um contingente de 350 mil membros da lei, policiais. E nós temos uma força auxiliar que chega a quase 700 mil pessoas que pertencem a empresas privadas e fazem esse trabalho. A balança, ela não está pendendo muito para um lado, não? Está, não resta dúvida nenhuma que isso está acontecendo. E assim, segurança pública é obrigação do Estado. A sociedade procura se defender. A defesa, a autodefesa, a legítima defesa, ela não só é bíblica, como ela é interna de cada um. Ninguém se deixa matar tranquilamente, a não ser o cordeiro, né? Mas, então, eu não acredito até que haja vamos dizer assim, uma conspiração das empresas de segurança para que isso se perpetue de maneira alguma. Eu acho que há, sim, uma conspiração da parte do governo para desarmar o cidadão, como há da parte do governo para censurar a imprensa. O governo Lula tentou, logo no primeiro mandato, implantar aquele Conselho Nacional de Jornalismo. Chegou a enviar um projeto de lei para o Congresso que foi rejeitado. Mas ele disse que assinou e não leu. Não desistiram. Todas as convenções petistas saem com a proclamação pela censura de imprensa. Eles não falam censura porque não são também estúpidos, pelo contrário, são muito astutos. Mas falam em regulação da mídia, falam em democratizar os meios de imprensa que estão hoje muito centralizados, que são muito poucos. Usam várias armadilhas linguísticas para chegar lá. O próprio José Genuíno, ele tinha um projeto de criar uma mordaça geral, começando pelo Ministério Público e chegando até alguns veículos de comunicação, tirando a liberdade de expressão, que eu acho que é o maior ganho que nós tivemos nesses últimos anos. Sem dúvida. E isso, nós não podemos ser ingênuos.
Isso aconteceu no Equador, isso aconteceu na Venezuela. Os meios de comunicação estão sendo dizimados e colocados sob o oficialismo. Isso está acontecendo na Argentina, está acontecendo na Argentina também, e não está livre de acontecer no Brasil. Agora, aonde que está a culpa? Porque nós temos 38 partidos no Brasil. Será que nós temos 38 ideologias diferentes no mesmo país? Não, os partidos hoje deixaram de ser ideológicos, exceto aqueles partidos de esquerda que têm uma disciplina. O PT abandonou as suas bandeiras, mas não essa bandeira ideológica. O PT é um partido de raiz marxista até hoje, porque se não fosse, ele não estaria insistindo aí em amordaçar a imprensa. E dentro desse aspecto, nós saímos de uma ditadura que ela impunha, por exemplo, um programa igual a esse que nós estamos tendo, ele não iria ao ar por força de um decreto. Hoje a gente tem uma ditadura branca, porque os veículos de comunicação, infelizmente, adoram seduzir o poder para terem as benesses. Quando as benesses elas não chegam, ou quando as críticas acontecem, vem a ditadura branca, que ela entra pelo cofre. Exatamente. E hoje nós sabemos, nós vemos a verba, o volume de verbas que o governo federal utiliza até para ocultar certas coisas que estão acontecendo. O que o senhor acha que... O senhor foi membro da Constituinte, ou seja, o senhor foi membro de uma comissão que criou uma nova Constituição brasileira. Virou coxa de retalho? Nós fizemos tudo para que essa Constituição não fosse o que foi. Porque o que aconteceu foi o seguinte: um grupo reduzido de esquerda mais radical resolveu impor ao Brasil uma Constituição socialista. Quando viu que aquilo não seria possível, foi quando foi criado o Centrão. Não sei se lembra dessa palavra. Claro. Um grupo majoritário de congressistas falou: olha, peraí, nós não vamos nos tornar comunistas pela via constitucional, nós queremos uma Constituição democrática. Tentou-se, então, impor um parlamentarismo. Essa ideia foi principalmente do Mário Covas e do Fernando Henrique Cardoso. Então saiu uma Constituição mais ou menos parlamentarista para um país que não é parlamentarista. Aí nós fomos depois para um referendo, onde escolhemos o presidencialismo e elegemos um presidente parlamentarista num sistema presidencialista, e para não deixar ninguém triste, colocamos a monarquia. A nossa moeda foi real. Então, ou seja, é aquele país bonzinho que quer agradar todo mundo. Exatamente. E por isso mesmo saiu uma Constituição detalhista, com muitos artigos, que não funciona. Constituições que funcionam são aquelas constituições enxutas, limpas, e que traduzem o quê? A índole e o desejo do seu povo. Né? Constituição americana, Constituição inglesa, que era uma Constituição praticamente não escrita. Nós temos uma Constituição ampla. Vamos reduzir. Estado mínimo, nem isso o governo consegue manter, que é educação, segurança e saúde. Está privatizando tudo. O que está acontecendo com esse país? Que nem o Estado mínimo a gente consegue manter. No governo Lula, não houve grandes preocupações com essa questão, porque primeiro que ele atacou muito o antecessor por ter feito algumas privatizações. Mas o Lula nunca foi contra a privatização. O Lula nunca foi um radical de esquerda. Ele é um moderado de esquerda. Falar que ele era esquerdista é uma grande... Tanto assim que a família toda está rica, ele hoje é um belo burguês, digamos assim. Com a Dilma acontece o contrário. A Dilma tem aquele ranço da esquerda revolucionária. Nunca
ela abdicou disso, nunca deu uma declaração dizendo que ela não é de esquerda, nunca deu uma declaração dizendo que ela é uma democrata. E ela resistiu tremendamente às privatizações, embora ela visse que era necessário fazer aquilo, e só o fez quando a ameaça da Copa ser um desastre pesou sobre ela. E ela resolveu privatizar alguns aeroportos e fez isso. Rodovia, tudo, né? Tudo que ela podia, tudo que pode ser privatizado está sendo. Ela está sendo. Agora, houve o inverso. Por exemplo, Tarso Genro, que é um dos mais empedernidos comunistas que nós temos nesse país, ele chegou no Rio Grande do Sul, onde as rodovias funcionavam à maravilha, rodovias privatizadas, e ele reestatizou as rodovias. Reestatizou. Aí a gente, assim, tem que ir para o intervalo comercial, mais uma última pergunta, porque depois nós vamos falar de Goiás. Muita gente elege Juscelino Kubitschek como um visionário, como um estadista, mas quando, na verdade, ele se rendeu à pressão americana de colocar caminhões para fazer Brasília e desativar rodovias, hidrovias, coisas assim. Hoje nós estamos lutando há mais de 30 anos para ter rodovias, não temos, os gargalos do Brasil que acontece, e aí colocam a figura de Juscelino Kubitschek como um estadista. O senhor acha isso? Eu acho, dos presidentes que eu conheci, dois tinham um perfil de estadista, Juscelino e Geisel. Juscelino, ele fez o que pôde na época, ele deu início a uma industrialização nacional e ele incentivou muito a rodovia porque não tinha dinheiro para fazer ferrovia. O fato foi esse, ele fez o que foi possível. E o Geisel, porque teve uma visão de que o regime militar que ele representava estava exaurido e ele impôs a abertura, impôs a democracia, inclusive a seus colegas de farda. E conhecia o Brasil, era um homem que, como serviu militar, como serve no país inteiro, ele conhece o Brasil. É diferente, por exemplo, do Fernando Henrique, que só conhecia São Paulo. Fernando Henrique era presidente e nunca tinha ido à Amazônia. Eu que disse a ele, eu que era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, eu disse a ele, presidente, o senhor precisa conhecer a Amazônia. E ele, depois disso ele esteve lá na Amazônia. Conheceu. Mas eu diria que nós tivemos esses dois estadistas, dois presidentes estadistas, de fato, o Juscelino e Geisel. O Juscelino, eu acho que ele fez o que pôde. Agora, depois dele, nós tivemos uma infelicidade, sabe qual? O setor de transportes federal se tornou o centro da corrupção no Brasil. Isso trouxe um prejuízo enorme na qualidade dos serviços das nossas rodovias e na redução das verbas que foram aplicadas. 20% das verbas hoje desse setor de infraestrutura rodoviária no país, eles vêm aí há décadas sendo desviados, ou sobre preços que vão para as empresas, para grandes empresas empreiteiras que financiam deputados e senadores. E presidente da República hoje. Sim, inclusive hoje, o Lula, por exemplo, é um financiador por Odebrecht, pelas grandes construtoras. E aí, voltando um pouquinho no tempo, no regime militar, é impensável acreditar que um regime ele se consolide no país sem um apoio dos poderes, chamamos assim, do terceiro setor, né? Os empresários, aquelas pessoas. A ditadura no Brasil, ela tinha a conivência do setor industrial, do produtivo, porque também era importante ter esse apoio, né? Justamente. E aí já vem essa situação. Mas eu falava sobre a questão do Lula, e aí eu chamo a atenção. Como é que se concebe no Brasil Valdemar da Costa Neto preso, de dentro do presídio, nomear um ministro? Justamente. É algo inconcebível, mas aconteceu. O que mostra que até hoje a corrupção está
tão enfronhada, que ele, como conseguiu montar dentro do Ministério dos Transportes, do DENIT, ele conseguiu montar uma estrutura. Hoje ele tem essa estrutura na mão, ele tem dinheiro na mão, então ele consegue movimentar seus deputados, porque senão ele não vai financiar a reeleição deles. É algo exatamente o que faz o PCC, o que faz o Comando Vermelho de dentro de um presídio. Ele se tem uma estrutura hoje que comanda de qualquer lugar onde estiver. E muito mais bem montada do que do Estado, né? Aquele fato que aconteceu em São Paulo, quando iam fazer a transferência de alguns bandidos de altíssima periculosidade, de dentro dos presídios, eles coordenaram ações que dificilmente o Estado consegue. Aconteceram atos de ataque contra instituições da segurança pública com segundos de precisão. Justamente. É uma estrutura, não se pode discutir hoje. Agora, essa estrutura tem que ser desmontada, porque é uma estrutura contra toda a estrutura legal do país, contra a democracia. Mas aí, governador, fala-se sobre, para resolver isso, a gente tem que ter reformas. E aí vem reforma política, a gente não teve nenhuma, só tivemos eleitorais. É um congresso corporativista onde existem pessoas ali que são financiadas pela droga, pelo crime. Eles vão mudar alguma coisa? Eu acredito que isso aí só vai ser mudado por uma grande pressão popular que ainda está começando, que essas manifestações de junho são comecinho. E não é só esse corporativismo de um congresso ilegítimo, vamos dizer assim, que acontece. Falta também a educação nas escolas, para mostrar desde os 7 anos de idade o que está errado. Não, mas desculpe interrompê-lo, eu sempre falo isso. Se a gente for começar a investir em educação hoje, a gente começa a colher frutos daqui a 20 anos. Mas quando eu falo em educação, não é discurso, é cidadania, patriotismo, obrigação, cobrança, direitos, deveres. Vamos colher isso daqui a 20 anos. O que a gente vai fazer com essa geração de hoje? A geração de hoje, dificilmente nós conseguiremos fazer alguma coisa para torná-la mais feliz, torná-la melhor, torná-la mais cidadã. Eu acho muito difícil. Eu acho que se nós começarmos, não digo 20 anos, mas se nós começarmos hoje, daqui a 10 anos, a gente começa a colher os frutos. E infelizmente, feliz ou infelizmente, não sei, a democracia se aprimora bem devagar, a verdade é essa. Nós, 20 anos na sua existência, na minha existência, é muita coisa, é um quarto da nossa vida, 25%. Mas na história de um país, é isso aqui. Mas a China comunista, ela levou 100 anos. Tem 4.000 anos de história. Né? Pois é, essa é a grande questão. Agora, nós temos 500 anos de história. Para a gente ir para o intervalo comercial, eu sempre falo isso. Vivemos há algum tempo atrás a ostentação do Estado contra o crime, quando no Rio de Janeiro criaram as UPPs. Aí eu acho um absurdo você fincar a bandeira brasileira no território brasileiro, que é conquistado, né? É a minha opinião, não sei se é do senhor, mas dali tirou-se os traficantes, negociou-se com eles, mas o Estado não se fez presente. E aí o cidadão que ali mora passou a sentir falta da pseudo-segurança que os traficantes davam. E além da pseudo-segurança, não pagavam energia, televisão a cabo roubada, gás roubado, tudo roubado. O Estado chegou, tirou o crime e não pôs nada. Isso que você está falando, eu escrevi isso na minha coluna que eu tenho no Jornal Opção várias vezes. As UPPs são algo de fachada. Eu tinha pena do
do Zé Mariano Beltrame, porque eu acho que ele não entendia sequer o que ele estava fazendo. Você coloca uma UPP ali sem prender ninguém. Não sei se você se lembra aquela grande operação que a televisão filmou, não sei quantas dezenas de bandidos fugindo do mundo. Isso. Nenhum daqueles foi para a cadeia. Será que algum daqueles foi ser auxiliar de enfermagem? Foi ser balconista? Foi ser operário numa indústria de automóveis? Não, todos eles foram para a favela vizinha continuar a traficar. E o pior, ali mesmo onde estão as UPP, o tráfico continuou, apenas não tirou o fuzil das costas, para não ficar muito ostensivo, apenas isso. Então, no país, por que? Nós falamos dos Estados Unidos aqui agora mesmo, por que nos Estados Unidos você não vê o traficante com o fuzil nas costas, você não vê a Cracolândia? Porque ele está preso e ele não sai da cadeia, como sai aqui uma semana depois. O sistema penal lá, você foi pego traficando, você vai para a cadeia, você vai pegar 10 anos? Vai, mas são 10 anos mesmo. E se comportar bem, é o último porque dia. se fizer coisa errada, se fizer aumenta coisa a pena. errada, você responde a outro processo e pega uma outra pena. Dentro você vai do sistema cumprir. carcerário. Dentro do sistema carcerário. Aqui não, aqui. É o que eu digo, o sistema penal tem que ser modificado. As prisões estão superlotadas. Estão superlotadas, sabe por quê? Porque não há prisões. Os Estados Unidos têm de 3, a medida é mais ou menos 3,5 vezes mais presos do que o brasileiro, mantida a proporção entre as populações. 3 vezes e meio mais presos. No Brasil, não. No Brasil, o cidadão recebe aí um indulto de Natal, não volta, o indulto de Natal não, recebe aquele benefício de passar o Natal em casa e voltar 2 dias porque depois. tem o indulto que é concedido pela presidente e tem aquela outra saída temporária que é da justiça. Só tem que boa parte não volta e no outro dia está assaltando a mão armada. Agora, pais que estupram filhos têm direito a sair da cadeia para visitar a família? Isso tinha que ser, cidadão desse tinha que ser encarcerado pelo resto da vida. Encarcerado pelo resto da vida. Aquele tipo de prisão perpétua que existe nos Estados Unidos, que o cidadão morre na cadeia, o cidadão que é um praticante de crime hediondo, que se sabe que se ele sair, ele vai reincidir no crime, ele morre na cadeia. Mas eu sempre digo que no Brasil existe a prisão perpétua, ou melhor, a pena de morte. É para o usuário do serviço público de saúde, porque a família assiste dia a dia a pessoa cumprindo uma pena de doença e não de morte, que chega no final na morte. Também. E a gente pouco ou quase nada faz. Tem a pena de morte para o bandido que afronta tanto a polícia que um dia o policial não aguenta e resolve eliminá-lo. Nós vamos criar uma milícia. Existem todas essas deformações que, se você for num país de primeiro... Não precisa ir num país de primeiro mundo. Vá num país que está entrando no primeiro mundo, como o Chile, por exemplo. Não existe isso lá, essas deformações não existem. E o Chile tem um governante de esquerda. Depois do Pinochet foram vários governantes de esquerda. O que aconteceu no Chile? As reformas que o Pinochet fez, e fez porque tinha força, foi a reforma política, a reforma previdenciária, a reforma econômica. Todos os outros que entraram, por mais esquerda que fosse, como é o caso da Bachelet teve um pai morto pelo Pinochet, ela respeitou. Por quê? Porque isso não tinha nada a ver com o Pinochet, foram reformas feitas em benefício do povo. Então, aquelas reformas eram boas, foram respeitadas. Essa política de Estado, né, que é que falta no Brasil, que nós temos política de governantes. O Lula respeitou as reformas boas que o Fernando Henrique fez. Só duas, que é a do assistencialismo e da arrecadação. Essa perpetua. Tanto respeitou que pôs o Henrique Meirelles no Banco Central para todo mundo saber que ele ia respeitar. Embora ele atacasse o Fernando Henrique violentamente, mas aquilo que era interessante para ele estava mantendo ali. Quando ele escreveu aquela carta ao povo brasileiro, quando eu li aquela carta, eu falei, os ideais, tudo aquilo que ele defendia,
ele engoliu. Churou tudo aquilo. Governador, eu tenho que ir para o intervalo comercial, né? Gostaria que o programa durasse horas, porque não é todo momento que a gente tem oportunidade de conversar com uma pessoa, não que estudou a história do Brasil, mas que viveu a história do Brasil e a história de Goiás, né? É uma testemunha viva dos acontecimentos. Eu vou para o intervalo, depois do intervalo a gente vai falar um pouco sobre o estado de Goiás. Afinal de contas, somos uma federação e estamos dentro, apesar de, para o governo federal, nada representarmos. Hoje, há um interesse muito maior em eleger um senador do que eleger um governador aqui em Goiás. Vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, recebendo com muito prazer a visita, né, para uma aula de história do eterno governador do estado de Goiás, Dr. Irapuan Costa Júnior. Dr. Irapuan, quando o senhor foi governador do estado de Goiás, qual era a prioridade do senhor? Olha, nós fizemos antes de eu assumir, já com o secretariado escolhido, eu trouxe uma equipe da Fundação Getúlio Vargas. Fizemos um profundo levantamento da economia de Goiás, que era Goiás e Tocantins, era tudo junto. Levantamos os problemas principais e fizemos um programa de governo para atacar esses problemas principais. Que eram vários, nós elegemos. Ou seja, já nos anos 70, o senhor já pensava no social? Já, mas nessa época, essa é uma distorção que eu reconheço que havia. Pensava-se muito economicamente, porque o governo federal, governos estaduais julgavam que avançando economicamente você resolveria os problemas sociais. É uma distorção, não é bem assim. Hoje eu sei disso e me penitencio. Hoje, se eu voltasse ao governo, eu cuidaria um pouco mais da parte social, não como o governo federal cuida hoje para fazer um curral de eleitores, mas para pegar aquelas pessoas que estão mais desassistidas, principalmente do ponto de vista intelectual, e dar a elas algumas ferramentas para que elas possam ser trabalhadoras e dignas. Não que sejam esmoleres, mas trabalhadoras e dignas. E nós conseguimos ver quais eram os problemas principais. Por exemplo, Goiânia, que era a capital. O principal problema de Goiânia chamava-se transporte urbano. Nós criamos a Chamava-se não, chama. Justamente, voltou a ser. Nós criamos a Transurb, implantamos o transporte tinha esse eixo, que é esse eixo da Avenida Anhanguera, que está aí até hoje. Isso é de 79, foi implantado por nós, foi inaugurado pelo presidente Geisel, por mim e pelo Francisco de Castro, que era prefeito de Goiânia. Aí deixa eu só fazer uma colocação muito rápida. Eu trouxe aqui o professor Marcos, do Instituto da Escola Técnica, e ele fala que a solução para o transporte é essa: ter corredores exclusivos, 2 só. O tempo passou e nada se fez. Nada. O sistema de transporte de massa de Goiânia que está aí, eu não falo isso por vaidade, não. Eu falo isso porque para mostrar que o Brasil precisa de planejar mais. É o de 79, é o que está aí. 78, para ser mais preciso. Foi inaugurado em 78 pelo presidente Geisel. De lá para cá só estão recapeando. Outra coisa que nós planejamos, e é uma realidade, Distrito Agroindustrial de Anápolis. Isso surgiu... É o DAIA, chamado DAIA. O DAIA era o quê quando eu entrei no governo? Era uma extensão de cerrado. Nós implantamos a infraestrutura toda, e de tal maneira que a infraestrutura dele, por exemplo, o sistema de água do DAIA, hoje ele abastece 12 ou 15 bairros de Anápolis, além de abastecer o DAIA. Tudo isso foi planejado na época para você ver no futuro. Vou citar um terceiro exemplo, Cachoeira Dourada. Nós planejamos, implantamos o final da segunda etapa e a terceira etapa de Cachoeira Dourada, para não ter problema de energia, como está tendo hoje. Fizemos
Foi tudo muito bem planejado. Nós trouxemos os melhores técnicos que existia na época de planejamento público para fazer um programa que pudesse ajudar Goiás. Como é que o senhor vê, quando a gente conta a história de Goiás, o governador que se destaca chama-se Ari Valadão, pelo excesso de bobagens que ele falava? É o que? Nós rimos dos nossos problemas ou não reconhecemos os nossos, digamos assim, gestores? Olha, eu diria que o governador Ari Valadão fez coisas importantes para Goiás. Ele enfrentou na época uma oposição muito dura e eu até era opositor dele. Era opositor dele. Mas o projeto Rio Formoso, que era um projeto importantíssimo, ele fez. O projeto Alto Paraíso, que era um projeto importante, foi vítima da descontinuidade administrativa, que é outro erro que existe no Brasil hoje. Um governo que entra sempre quer diminuir o que o governo de trás fez para poder aparecer. Eu acho que o governador Ari Valadão fez coisas bastante importantes para Goiás também. Mas ele é lembrado o seguinte: quando você faz uma barbeiragem na rua, fala assim, foi o Ari Valadão que te deu a carteira. Quando você, por exemplo, fala uma besteira, uma bobagem, né? Aí quando diz está submerso embaixo d'água, aí fala assim, você estudou na escola do Ari Valadão? Essa cultura, ela está entranhada na gente. Entranhada. Mas os benefícios... Muita gente fala Irapuã é nazista, é uma ditadura do Hitler. Isso. Então, é o ônus que o homem público carrega consigo também. O tempo está, infelizmente, o tempo está acabando, mas o senhor falou uma coisa que eu acho que é importante que a gente tenha na vida. Todos nós passamos por um momento de crise existencial, seja na vida privada, no trabalho ou na política. O senhor falou que uma das coisas que o senhor acha que se pudesse voltar atrás, refaria. Como é que o senhor analisa esse tempo que o senhor ficou no governo? Qual o legado que o senhor deixou e qual realmente o senhor queria ter deixado? Olha, as duas coisas não seriam muito diferentes. Eu acho que nós fizemos aquilo que era mais importante no momento. Goiás sempre foi um estado pobre, não tinha dinheiro para fazer muita coisa. Mas então nós fizemos o que? O DAIA, nós fizemos o que está aí hoje, é uma grande realidade, né? O DAIA. Nós fizemos o transporte de massa de Goiânia, nós fizemos a reforma do Teatro Goiânia, que é um legado do início da cidade, importantíssimo para a cultura do estado de Goiás. Então nós fizemos. Agora, evidentemente que aquilo que eu lhe disse é uma verdade. A gente precisaria ter dado uma assistência maior para as populações mais pobres, principalmente aquelas que estão lá hoje no Tocantins, são lugares mais retirados. Ter criado ali alguma coisa que pudesse servir como base de trabalho para aquele pessoal, para libertá-los daquela pobreza, não acorrentá-los ao governo como o governo federal faz. Isso de fato, eu faria hoje diferente. E é um paradoxo, né? Porque nós temos, por exemplo, regiões do Brasil que tem televisão, não tem energia, tem máquina de lavar, mas não tem água. Então, assim, é uma forma inversa de promover a justiça social, ou estou errado? Não, tá certíssimo. Primeiro o Estado se apresenta, depois ele dá ao cidadão condições ali de se fazer, né? E não o contrário, porque não adianta ter uma televisão sem energia e uma máquina de lavar sem água. Exatamente. E, assim, para poucos minutos, temos ainda mais 3 minutos, o senhor falou sobre essa questão da segurança do sistema carcerário. Mas no Brasil não se investe, porque a primeira coisa que o preso perde quando vai para o presídio é o direito de votar. E político adora voto. Se o preso não vota, não vamos investir. E agora nós estamos vivendo um processo de privatização dos presídios. Aí eu sempre pergunto, tem que negociar com os presos, né? Porque eles já privatizaram primeiro, né? Justamente. Hoje eles são donos dos presídios, mas a população está cada dia mais ciente
e que ela que ela está hoje refém do bandido. O bandido que está lá dentro da cadeia está comandando o bandido aqui fora. Ela está refém, ela sabe que esse desarmamento do governo tem que cair, esse estatuto do desarmamento tem que ser revogado. Ela sabe que o sistema penitenciário tem que ser mudado, totalmente mudado. O sistema penal tem que ser mudado. Eu só vejo, governador, o CNJ fazer mutirão para tirar a gente da cadeia. Eu não vejo o CNJ fazer mutirão para pôr gente na cadeia. Exatamente. E nós hoje estamos com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes, uma das maiores do mundo. Das maiores do mundo. Não há nada que se faça, que o governo esteja fazendo para aqui em Goiás, eu falei isso. Nós tivemos uma repressão, sexto mandamento, não sei o que, nisso, naquilo. Eu já dizia naquela época, estão tirando a polícia da rua e o poder não admite vácuo. Alguém vai assumir. Se você tirar a lei, o crime vai. O traficante vai. E hoje a gente está colhendo resultados disso. O índice de homicídios em Goiás, pelo menos na minha opinião, se dá esse direito, essa forma de tirar a lei das ruas, né? Porque o policial hoje, se encostar a mão numa pessoa, corregedoria, pode ser até expulso. Pode ser expulso. Hoje a polícia, o policial, e eu tenho muitos amigos dentro da polícia civil, dentro da polícia militar, eles estão muito desestimulados por tudo, não só por trabalhar enxugando gelo, porque prende um cidadão hoje, amanhã ele está na rua outra vez, assaltando, como por serem assim vistos. Hoje o governo faz questão de ver o policial como um inimigo, isso é próprio está escrito lá no Antônio Gramsci, que a polícia tem que ser combatida porque ela é um instrumento de opressão da classe operária, né? Da classe trabalhadora. Eles transformam o policial de amigo da população em inimigo. Isso está na cabeça do marxista, né? Então o policial está desestimulado porque o governo incentiva essa imagem, né? Agora, e porque ele ganha mal, ele não tem um bom ambiente de trabalho. Mas é sempre o primeiro a chegar em qualquer situação, né? E expondo a vida, né? Expondo a vida. Exatamente. Agora, dentro dessa linha que o senhor está falando sobre a questão de armamentos policiais, essas coisas assim, o que aconteceu? Parece que nós sofremos tanto com o regime militar que de lá para cá, as eleições, a gente elege só presidente e governador bonzinho. A gente não consegue eleger um austero, um que tenha pulso, né, como o Collor falou, saco roxo, coisas nesse sentido. Não, a gente elege pelo retrospecto de sofrimento, de perseguido, disso e daquilo, mas de cabeça vazia. Nós estamos hoje, a verdade é essa, nós estamos dentro da ditadura do politicamente correto, né? Que é uma filosofia extremamente perniciosa para um país que quer se desenvolver, que quer progredir dentro do sistema democrático, é claro, mas dentro de princípios que são princípios consagrados em 2000 anos de filosofia judaico-cristã. E ainda continua, né? E não para. Lá se mata em nome da fé. Aí, a gente for entrar nessa seara, ela vai abrir um debate muito amplo. Mas eu queria... Como é que você está vendo hoje essa aflição da sociedade sobre a questão da insegurança, a ausência do Estado que não valoriza e não dá condições ao policial? Aí o próprio cidadão se auto-intitula justiceiro e começa a, cada dia que passa, cometer mais crimes. Eu penso que o cidadão de bem, que ele comete um crime, ele se torna tão bandido quanto. Eu acho que o Estado é que tem essa função, mas nós estamos assumindo a função do Estado em tudo, na saúde, na educação e agora na segurança, com as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Como é que o senhor vê isso? Isso naturalmente vai acontecer, como aconteceu em vários lugares. Aconteceu no Rio, aconteceu aqui em Goiânia, aconteceu em várias cidades lá do Nordeste, aconteceu em Belo Horizonte. A
população vê. Tem uma quadrilha que assalta ali na esquina da sua casa. Toda semana, se você estiver na janela do seu prédio, você vê aquele pessoal assaltando, tomando a bolsa da senhora idosa, agredindo uma criança para tomar o celular. Chega um momento que alguém vai liderar um grupo. Olha, vamos fazer alguma coisa, vamos pegar aquele cidadão e dar uma surra nele, e acaba acontecendo. É o vácuo que você falou, que ele acaba sendo preenchido por alguém. Se o governo não está fazendo a sua parte, um grupo de cidadãos acaba fazendo. Aí nós temos uma outra incoerência. Veio a Copa para cá para proteger os turistas, colocamos o exército nas ruas. E o cidadão brasileiro, ele não precisa de proteção? Exatamente. O que aconteceu? O exército, que não é polícia, não é função constitucional, quando surge uma Olimpíada, quando surge uma Copa do Mundo, ele tem que ir para a rua, porque se não for, o turista vai ser depenado. Ou então o governo faz igual fazendo nos Jogos Pan-Americanos, né? Faz um pacto com a bandidagem, né? Durante tanto tempo a gente não prende vocês tiram umas fériasinhas aí, porque agora não dá, senão nós vamos endurecer a coisa. Se vocês tirar férias, não vamos. Pronto. Para finalizar, na opinião do senhor, qual deveria ser o grande debate nas próximas eleições? Ou debates assim, ou apresentar soluções, né? O assunto a ser discutido e não é culpa de fulano, porque a oposição, ela tem uma postura de condenar quem está no poder. Quem está no poder tem aquela postura de justificar os seus erros, né? Às vezes, né? Às vezes. Mas assim, o grande debate que a gente deveria ter nessas eleições, mas com soluções. Deveria ter, eu acho que qualquer candidato deveria ter um programa onde apontasse soluções, mas apontasse não coisa genérica, não, vou melhorar a segurança, não. Que apontasse, olha, eu vou fazer isso para melhorar, para fazer uma reforma do sistema penal. Eu vou juntar tantos juristas daqui, tanto daqui, vamos fazer um projeto de lei de novo Código Penal para ser enviado ao Congresso, mas isso vai vir de um estudo, inclusive com autoridades internacionais. Eu vou fazer um programa de reformulação da saúde pública. Eu vou fazer um programa de reformulação da educação brasileira a partir da educação básica. E eu vou tomar essa e essa atitude para melhorar a nossa infraestrutura e baixar o custo Brasil. Acho que bastaria, seriam 4 pontos. Não precisa mais do que isso, um belo programa para um presidente. Mas como é que a gente faz isso num país fatiado, aonde para obter mais espaço na televisão, como o próprio presidente Lula disse, não estou escolhendo o filho para casar com a minha filha. Estou fazendo um pacto pela governabilidade. E esse pacto eu faço com Deus e com o diabo. Tem que começar. Algum dia tem que começar, eu acho que teria que ser, não pode ser amanhã, tem que ser hoje, né? Teria que começar. E quem começaria isso? Quem teria que começar teria que ser a oposição. Né? E aonde está a oposição? Eu diria que praticamente, uma oposição profunda que queira mudar o Brasil praticamente não existe. Eu sempre falo que no Brasil já existe aquele partido do antagonista. É impensável você ter, por exemplo, alguns candidatos que estão juntos pensando de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, o poder pelo poder. Eu digo que falta um Carlos Lacerda no Brasil. E aí, para terminar, governador, eu me lembro uma vez na história do Brasil onde todos os partidos se uniram no mesmo objetivo. Eu vi Covas, vi o senhor, vi Lula, vi Fernando Henrique, vi Ulisses Guimarães, aonde a gente queria o diretas já. Todos os partidos tinham o mesmo objetivo. 30 anos se passaram. Hoje você fala para o eleitor o que ele quer, ele não quer votar. E aí, o que nós temos com esses 30 anos? Só nos resta mesmo procurar cada um fazer a sua parte.
fazer o trabalho do beija-florzinho no incêndio da floresta. Betinho, quando ele falava, né? Se cada um levar uma gotinha, apaga o incêndio, né? E não correr. E não correr. Governador, um prazer imenso. Espero poder outras vezes tê-lo aqui para a gente conhecer a nossa história. Porque quando eu falo para o senhor, se investir em educação hoje, vamos colher fruto daqui a 20 anos, educação é conhecimento. E o senhor fez parte da história de Goiás. Só que a gente tem o hábito de, no começo da entrevista eu falei, vice-campeão para o brasileiro não serve para nada. Ex também não serve para nada. Culturas americanas, europeias, eles pegam a experiência do ex para fazer o certo. Aqui no Brasil, a gente tem essa coisa de massacrar o ex. Então, assim, eu me sinto muito agradecido, lisonjeado por poder conversar com o senhor sobre isso e que o senhor venha outras vezes, porque eu acho que o que falta para o povo brasileiro é informação. Notícia a gente tem muita, agora informação ninguém quer ter. E aí fazem injustiças. Uma última pergunta. Quando o senhor sai na rua, essa geração Y reconhece o senhor como governador do estado? Não, não reconhece. Só os mais antigos reconhecem. Ou aqueles que estudaram história, né? Também. E aí o coração do senhor como é que fica? Ou aquela vida que o senhor dedicou pelo povo, o que o senhor sente? Talvez por ser um cidadão mais interiorizado, eu não me amofino com isso não. Eu tenho o mais importante eu tenho, uma consciência tranquila. Eu acho que eu fiz o que foi possível. Cometi meus erros, mas tentando acertar. Isso aí eu acho que o sentimento mais sublime da pessoa é a capacidade de reconhecer os seus erros, né? Coisa que na política hoje não tem, a gente transfere. Transfere e transfere, tanto é que surgiu a expressão herança maldita, né? E se a Dilma pudesse, ela gritaria hoje da herança maldita, mas não pode, né, governador? Eu agradeço e, assim, quando o senhor falou sobre esse negócio, eu sempre cito e sempre vejo um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, onde várias pessoas deram a vida para uma pessoa e disse a ela: viva bem, seja bom, justo, generoso e honesto. E ele chega no túmulo e pede para a esposa dele: me diga que eu fui um homem bom, justo, generoso e honesto. Acho que falta um pouco Também gosto isso, muito desse filme. Pois é, apesar da indústria de Hollywood mostrar muito sangue, muita coisa, mas a lição do filme é essa, né? Lição de valor familiar. Exato, exatamente. Governador, muito obrigado, é um prazer imenso. E se eu morresse hoje, morreria feliz, porque eu acho que das pessoas que eu admiro, estou cumprindo hoje uma missão de conhecer um pouco da história do senhor. Obrigado por isso. Obrigado. Quem agradece essa oportunidade, eu estou à disposição. Eu fico muito feliz e lute. Muitas pessoas, às vezes, com o tempo, colocam nela aquela coisa da idade. Quando na verdade a gente tinha que ressaltar a experiência, como acontece no Oriente, né? A experiência lá vale ouro, aqui no Brasil quase nada. Então peço que engrosse essa voz aí para que a gente possa lutar. E obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Ok. Assim chegamos ao final de mais edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.